Olá, gente. Boa tarde. Uma boa tarde a todos os presentes, a todas as pessoas presentes. Uma boa tarde à moça, a tradutora de Libras. E eu sou Arthur Henrique. Eu faço parte da promoção cultural aqui na Fundação José Augusto. Eu também faço parte da equipe formada para a gestão da lei, Paulo Gustavo. E eu sou um homem branco, caucasiano, cabelo castanho escuro, na altura do queixo, mais ou menos. Uso barba, minha barba costumava ser castanha, agora tá bem grisalha. Uso argolas prateadas nas orelhas. Estou usando uma camisa marrom e estou numa sala com a parede verde, verde musgo, bem clarinha, com duas telas de pintores potiguares. A gente está Estamos aqui toda a equipe montada para a operação, nós estamos muito felizes de estarmos participando desse momento. O recurso da Lei Paulo Gustavo são 3,8 bilhões de reais, é a maior descentralização de recursos para a cultura na história. O Rio Grande do Norte vai receber por volta de 70 milhões, sendo 40 milhões operacionalizados pelos estados e 30 milhões divididos entre os municípios, né? No momento, hoje, dia 11, nós temos 100% dos municípios do RN que apresentaram um plano de trabalho estão aptos a receber o recurso, né? Quer dizer, temos a adesão total do estado, todos os municípios aderiram. Houve inclusive um esforço por parte aqui da Fundação José Augusto para que procurássemos as secretarias, os secretários, os gestores municipais, explicássemos a lei, mostrássemos como acessar os recursos do audiovisual. Muitos dos municípios estavam receosos quanto a isso, já que 70%, como vamos ver agora, 70% dos recursos são para o audiovisual, né? De acordo com o gráfico que temos, está sendo transmitido nesse momento, nós temos um gráfico em forma de pizza mostrando a divisão dos recursos da Lei Paulo Gustavo, né? 70% são destinados ao audiovisual, que são 27 milhões 804 mil, né? Temos 9 milhões 988 mil, na verdade são 29 milhões, mas, bem, vou conferir aqui. Há outras linguagens, nós temos 9 milhões 988 mil, que são outras linguagens que não o audiovisual, isso a gente está falando de dança, artes visuais, música, teatro, etc. E temos um percentual de 5% para a operacionalização da lei. Lembrando que a operacionalização de um recurso desse montante requer uma despesa, né? Então, estamos contratando pareceristas, estamos contratando plataformas digitais para gerir esses editais, gerir com mais transparência, mais rapidez, mais eficiência no total. E vamos ver agora como esse recurso do audiovisual será investido, já que temos os incisos já separados de como vamos aplicar, como poderemos aplicar esses recursos, né? O primeiro inciso do audiovisual é o inciso de fomento a novas produções, né? Nós temos esse inciso, ele abrange, ele irá fomentar da primeira à última etapa da produção de uma obra audiovisual, seja ela do desenvolvimento do roteiro, seja a finalização. E temos, segundo a lista exemplificativa liberada na regulamentação da lei, nós temos desde desenvolvimento de roteiro, núcleos criativos, produção de curtas, médias e longas metragens, séries e webséries, telefilmes, produção de games, que é onde interessa a grande maioria de vocês presentes aqui, videoclipes, etapas de finalização, pós-produção e outros formatos de produção audiovisual. Lembrando que os outros formatos de produção audiovisual
tem que seguir o conceito de obra audiovisual da Ancine, então não está aberto para tudo, né? Muita gente, nessas muitas reuniões que estamos realizando nas últimas semanas, estamos entrando na terceira semana de reunião e temos mais 2 pela frente. Tivemos alguns questionamentos sobre produção de conteúdo para a internet, videocasts e coisas do tipo. Isso não encaixa na definição da Ancine. Estou procurando aqui a definição na cartilha que a Secretaria do Audiovisual disponibilizou recentemente. E o texto da Ancine obra audiovisual é produto da fixação ou transmissão de imagens com ou sem som, que tem a finalidade de criar a impressão de movimento, independentemente dos processos de captação, do suporte utilizado inicial ou posteriormente para fixá-las ou transmiti-las, ou dos meios utilizados para sua veiculação, reprodução, transmissão ou difusão. Esse é o texto duro que está na lei, mas suavizando esse texto, nós temos: obra visual é uma criação artística ou narrativa que combina elementos visuais e sonoros para transmitir uma mensagem ou contar uma história. Essas obras utilizam técnicas cinematográficas, como a direção de fotografia, edição, montagem, trilha sonora e atuação. Em outras palavras, a obra audiovisual, segundo a Ancine, é aquela que utiliza da linguagem audiovisual, que utiliza do ferramental do audiovisual, seja ele direção de fotografia, atuação, cenografia, figurinos, trilha sonora, né? Todos esses elementos, todas essas ferramentas unidas para a criação de um produto simbólico audiovisual. A gente está falando de games aqui, todo mundo aqui vê o quanto os videogames utilizam a linguagem audiovisual atualmente, né? Os games têm narrativas, têm roteiros, tem um desenvolvimento muito próximo do audiovisual. Eu diria que, inclusive, os do Hideo Kojima são um filme com a possibilidade de alterar o desfecho. Mas temos esse primeiro inciso, que é justamente onde, né, todo mundo aqui, a grande maioria aqui, se encaixaria. Vamos para o próximo inciso, por favor. O inciso 2 fala do restauro, manutenção e funcionamento de salas de cinema, né? Ele também abrange iniciativas de cinemas itinerantes, né? Cinemas de rua, cinemas itinerantes. Esse inciso, ele foi um dos que mais mudou no decorrer da lei. A Lei Paulo Gustavo já tem 1 ano, acabou de completar 1 ano, dia 8, e durante esse período ele foi se abrindo e fechando novamente. Hoje, o inciso, segundo a regulamentação, o que temos é que podemos dar o suporte financeiro para cinemas, através de editais, obviamente, para cinemas, para espaços que já foram um cinema, espaços que são um cinema e espaços culturais que não são um cinema, mas que têm uma exibição recorrente de filmes, né? Já tiveram filmes exibidos tem filmes exibidos durante sua atividade, né? Temos 4.194.000 para esse inciso. Vamos voltar no slide anterior para ver, só para citar o valor. Temos 18.352.000 para esse inciso, para o inciso de produção de fomento a novas produções audiovisuais. Vamos seguindo, vamos para inciso 3, isso mesmo. Inciso 3 é o que fala de qualificação, formação, apoio a cineclubes, né? Lembrando, cineclubes são exibição de filmes com diálogos, né? com cinéfilos, críticos de cinema, ou mesmo realizadores, né? E também apoio a festivais e mostras, e a formação e qualificação no audiovisual, quer dizer, oficinas voltadas para o audiovisual, né? Vamos seguindo, temos 2.108.000 para esse inciso, e chegamos no inciso 4. Esse inciso 4, ele é operacionalizado apenas pelo Estado. Os municípios não operacionalizam esse recurso, eles não vão receber esse recurso, o que mostra, inclusive, a diferença de recursos entre estados e municípios. Nós temos
por volta de 40 milhões para serem operacionalizados pelo Estado e por volta de 30 milhões para serem divididos entre os municípios, né? Aqui é o inciso que trata de distribuição de obras cinematográficas, de obras audiovisuais. Esse inciso não é para novas produções, é para produções prontas, né, que já estão finalizadas e que precisam circular, né? Elas precisam ser comercializadas. Então, estamos pensando, inclusive, o Fórum de Gestores Estaduais está pensando num edital específico a nível nacional que selecione obras para um grande banco que será disponibilizado para as TVs públicas, né? As TVs públicas, as mais comumente, são as assembleias, as câmaras e as universitárias, né? Temos 3.148.000 para esse inciso. E vamos agora para o inciso de outros segmentos, né? Os outros segmentos que não são audiovisual. Nós temos um total de 9.988.000, quase 10 milhões, que serão destinados às outras áreas, né? Que não o audiovisual. Então, lembrando que jogos eletrônicos, que são a maior parte de vocês faz parte desse segmento, vocês vão lidar com o inciso de audiovisual, não com esse inciso aqui. Só eu sei que tem muita gente aqui que é ilustrador, muita gente aqui que é que é do ramo de quadrinhos, inclusive, e faz ilustração, inclusive concept art para jogos digitais. Nesse inciso aqui, vocês podem trabalhar com a parte de ilustração, mas que não voltada para games, né? Então, vocês podem aplicar nos editais de oficinas, por exemplo, os editais de qualificação e formação, vocês podem aplicar suas oficinas para ilustração digital, por exemplo, ou pintura, ou ilustração normal, ilustração com grafite. Aqui, esse inciso fala no apoio e desenvolvimento da economia criativa e solidária, né, e das ações comumente, ações culturais costumeiras, né? A gente estamos desenvolvendo, né, porque veja só, esses diálogos que estamos tendo nesse momento, eles estão formalizados, estão regulamentados na regulamentação de fomento. Então, a Lei Aldir Blanc, que virá em breve, a Lei Aldir Blanc 2, que virá em breve e será operacionalizada pelos próximos 5 anos, ela também terá essas características, que é o ente que eu digo Estado ou município, consultar o segmento artístico para saber quais aspectos e características eles querem e diretrizes eles querem ver refletidas nos editais, né? Então, nesse momento, estamos sentados aqui, tendo esse diálogo, para saber, para ouvir vocês também, né? Estamos mostrando aqui, antes de começar a escuta em si, estamos mostrando as possibilidades e deveres da Lei Paulo Gustavo, mas vamos ouvir vocês para sabermos como desenhar os editais, né? Então, nesse momento, a gente, aqui na Fundação José Augusto, nós estamos começando a ter um início, um primeiro rascunho do que seriam os editais, e a gente caminha para editais do tipo um edital para circulação, um edital para desenvolvimento de projetos, um edital e que serão abertos, né, para todas as linguagens, né? Edital de festivais, né? Então, que possam de registro, né, que possam abranger todas as linguagens, né, em um só edital. Então, temos, como já falei, quase 10 milhões de reais, né? Como falei antes, o audiovisual deve permanecer com o recurso do audiovisual, ele não deve acessar esses 10 milhões, e os outros segmentos também não podem acessar o audiovisual, a não ser que suas atividades se conectem com o audiovisual. Por exemplo, o pessoal de teatro pode fazer uma oficina voltada para atuação, para preparação de atores para o cinema, para o audiovisual. Então, se encaixa no audiovisual, então eles podem ir para lá. Mas, fora isso, essas linguagens, esses recursos estão cada um em sua caixinha, né? Mas isso não impede que algumas das atividades
sejam feitas de forma online, ou sejam vídeos gravados e postados em plataformas digitais, né? Então, você tem, se o seu projeto, por exemplo, seja uma oficina, você tem a opção de fazer essa oficina ao vivo ou disponibilizada numa rede social para ter mais público, né? Vamos para o próximo slide. Pode ir para o próximo já. Ações afirmativas. Eu gostaria de chamar Adler. Cadê Adler? Gente, vou chamar aqui Adler. Adler faz parte da coordenação aqui na Fundação José Augusto, que trata de povos minorizados. Então, eu gostaria de chamar ele para dar esse panorama sobre as ações afirmativas que estamos planejando para a Lei Paulo Gustavo, né? Ele está vindo, né? Enquanto isso, eu posso adiantar que a Lei Paulo Gustavo, na Lei Aldir Blanc, não tinha a obrigatoriedade de cotas, por exemplo, né? A Lei Aldir Blanc dizia que os gestores deveriam implementar ações que garantissem o protagonismo, né, de povos minorizados, né? Mas a Lei Paulo Gustavo já tem imposições quanto a isso, né? Então, desde o protagonismo de equipes montadas por pessoas que venham desses grupos minorizados, até cotas em si, né? Eu já posso adiantar que temos 20% para negros e negras e 10% para população indígena. Adler está vindo aqui, ele entrará nos pormenores disso. Rapidinho, um momento só. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Adler Barros, setor de Identidade e Diversidade Cultural da Fundação José Augusto, fazendo minha audiodescrição. Sou um homem pardo, de cabelos longos, cacheados, estou usando barba, óculos de grau, estou usando um brinco de prata, camisa azul com detalhes azul marinho, azul claro, estou com um colar de sementes e, ao fundo, alguns quadros aqui do gabinete da Fundação José Augusto, né? Então, trazendo um pouco da contribuição das políticas afirmativas e como se darão a inclusão, né, de mecanismos de inclusão de povos e comunidades tradicionais na Lei Paulo Gustavo, a gente vem trazendo algumas contribuições e detalhamentos de como se darão esses processos, né? Acredito que a secretária Marilane e o Arthur já trouxeram alguns elementos legais, né, que estão dentro da legislação da Lei Paulo Gustavo, mas eu vou trazer algumas questões importantes para que a gente possa estar incluindo nos nossos projetos quando os editais forem colocados à disposição para inscrição. Então, primeiro ponto é a questão da garantia das cotas, né? Por exemplo, no mínimo 20% de negros e negras, no caso pretos e pardos, terão em todos os editais garantidos esse percentual no mínimo para a inclusão de seus projetos. No caso de pessoas indígenas, no mínimo 10%, e no caso dos quilombolas, ciganos, circenses, mulheres LGBTs, pessoas com deficiência e demais segmentos da diversidade, a lei estabelece mecanismos de inclusão, né? Pode ser um exemplo, né? Como foi na Lei Aldir Blanc, o edital da diversidade, um edital específico, onde os projetos desses segmentos da identidade da diversidade cultural foram contemplados em edital específico, e também outra possibilidade são os
uma pontuação a mais para quem se autodeclare, né, no processo de inscrição, e a declaração da comunidade, associação, pai ou mãe de santo, liderança indígena, no caso um cacique, uma cacica, ou no caso uma liderança quilombola, né? Por que, né, tanto detalhamento? Para exatamente verificar, né, a veracidade nesse processo de aferição dos fenótipos, no caso, para candidatos pretos e pretas, neste caso específico de candidatos negros e negras, haverá uma banca de heteroidentificação, que é aquela banca, né, que já está estabelecida por lei desde 2018, que é um dos mecanismos de aferição da veracidade fenótipica, no caso de negros e negras. E, em especial, negros e negras passarão pela banca de heteroidentificação, se porventura fizerem a autodeclaração e tentarem pleitear e acessar as cotas da Lei Paulo Gustavo, né? No caso, quilombolas, indígenas e ciganos serão, além da autodeclaração, no ato de comprovação da sua identidade, terá que apresentar essas declarações, por exemplo, para que nenhuma pessoa que não seja pertencente, né, à comunidade, o rancho cigano, a aldeia indígena, o território quilombola, possa acessar burlando e ocupando cotas específicas desses segmentos, né? Isso são algumas estratégias de inclusão, né, que a Paulo Gustavo coloca, né? A gente teve uma oportunidade na Lei Aldir Blanc de estar fazendo um edital específico, porém não era obrigatório durante a implementação da Lei Aldir Blanc as cotas, né? Na Lei Paulo Gustavo, né, todos os estados e municípios terão obrigatoriamente que incluir e garantir os mecanismos não só de busca ativa, mas como de acompanhamento, de assessoria e até mesmo consultoria nos casos de comunidades mais isoladas que tenham dificuldade de estar elaborando seus projetos e realizando suas inscrições, né? É um desafio que a Lei Paulo Gustavo coloca os gestores estaduais e municipais, mas que vai ser um processo de garantia, né, de uma correção, né, de uma distorção e uma dívida histórica que a sociedade brasileira tem com os povos e comunidades tradicionais. Então, a Lei Paulo Gustavo traz esse avanço inclusivo, né, e obriga os estados e municípios a garantirem esses percentuais e mecanismos de inclusão, né, garantir a busca ativa, e nos territórios do interior do estado, e nas aldeias indígenas, nos terreiros de Jurema, Umbanda, Candomblé, nos territórios quilombolas, nas aldeias, nos ranchos ciganos, nas periferias, ouvindo a juventude do hip hop, por exemplo, tem que estar garantindo essa inclusão, né, já que não só porque a lei obriga, mas porque a gente está em consonância com essas políticas a nível nacional, por exemplo, o MIN, que foi recriado, né, o Ministério dos Povos Indígenas, né, a Fundação Palmares, a CEPI, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, né, foram órgãos que tinham sido desmontados, mas agora estão retomando suas capacidades de gestão, e agora a gente está em diálogo permanente, né? Como a gente está ouvindo as sugestões desses povos e comunidades tradicionais? Semana passada e ontem, né, estivemos estreitando o diálogo, já ouvimos indígenas, já ouvimos os povos ciganos, já ouvimos os povos de terreiro, quilombolas, já ouvimos as iniciativas negras urbanas, estamos encartando, ouvindo e garantindo principalmente a escuta, para que na elaboração dos editais a gente já esteja contemplando as propostas, né, de todos os povos e comunidades tradicionais. É um desafio que a gente tem, mas que está colocado não só para nós gestores, mas como os produtores, os artistas, né, em como garantir, né, por exemplo, em seus projetos, temas que tratem dessa questão da identidade cultural, principalmente aqui do nosso povo potiguar, que é um desafio muito grande, né, e a gente reconhece que os povos e comunidades tradicionais têm muita contribuição importante para dar para toda a cultura do Rio Grande do Norte. A gente sabe que nos terreiros, por exemplo, existe uma riqueza e uma diversidade muito grande de linguagens artísticas. Por exemplo, num terreiro, a gente
pode observar a presença da música, da dança, da culinária, do artesanato, da moda, da linguagem própria, da literatura, né? Tem todo uma diversidade de linguagem artística dentro de um território, então a gente precisava, sim, ter um olhar específico para essas comunidades. Então, seria basicamente isso, né? Se alguém tiver mais uma dúvida ou contribuição para essa discussão das políticas afirmativas, a gente está aqui à disposição para estar fazendo esse diálogo, né? Então, seria isso. Sobre a questão dos terreiros, acho que o Guilherme está perguntando aqui no chat. A gente tem um mapeamento da UFRN dos terreiros de Natal, mas a gente está garantindo agora a expansão desse mapeamento para o interior do estado, onde a gente está tendo um pouco mais de dificuldade, mas com um diálogo, por exemplo, com a Federação Espírita, né, de Umbanda e Candomblé e Jurema do Rio Grande do Norte, a gente já conseguiu a identificação, mapeamento de alguns terreiros no interior do estado. Então, é uma construção que a gente está em diálogo. Ainda o MINC ainda vai soltar uma instrução normativa sobre as políticas afirmativas para a gente poder balizar e nos orientar. Então, está sendo um momento de construção e que a gente está atento para garantir a inclusão de todos e todas, né, e principalmente da identidade da diversidade cultural do Estado na Lei Paulo Gustavo. Então, seria isso a contribuição, e boa tarde a todos e todas, estamos aqui à disposição. Oi, gente, estamos de volta e vamos falar um pouco sobre as contrapartidas, né? A Lei Paulo Gustavo, ela coloca coloca, sendo bem sucinto, a Lei Paulo Gustavo coloca que as contrapartidas devem ser o máximo possível gratuitas, né? A gratuidade deve ser garantida para o máximo possível de ações. A gente tem... lembrando que a Lei Paulo Gustavo, ela foi desenvolvida durante a pandemia, né? Então, vivíamos os tempos ainda de lockdown e tal, mas hoje a pandemia, a emergência da pandemia se dissipou, mas o vírus continua por aí, né? Ainda convivemos com a Covid, mas a emergência pandêmica já se dissipou. Então, o desejo agora é que sejam atividades culturais presenciais, né? É permitido fazer atividades online, tudo mais, as presenciais são mais interessantes, afinal de contas a gente faz políticas públicas para o povo, né? A gente faz políticas públicas para o povo através da comunidade cultural, né? No final das contas, o grande beneficiado das políticas públicas é a população. Então, as contrapartidas é garantir a gratuidade, no máximo possível, de ações, e lembrando que tem a gratuidade para professores e alunos de escolas públicas, universidades privadas que tenham alunos do ProUni, né? E os profissionais de saúde que combateram a pandemia, que estiveram na linha de frente na pandemia, né? E também garantir também gratuidade para grupos minorizados, né? Pessoas com deficiência. Vamos para o próximo slide, por favor. E aqui falando, que eu já coloquei, né, da exibição, a exibição online é permitido, né, sem problemas. Seguindo, vamos para o próximo. Vamos falar agora de acessibilidade. Eu queria chamar a secretária, Marilande, que inclusive fez parte do Ministério de Direitos Humanos, foi isso, Mari? De Direitos Humanos, inclusive na pasta de acessibilidade. Então, ela fala com propriedade sobre o tema. Vem, Marilande. Obrigada, Arthur. E aí estamos fazendo a troca das cadeiras agora. E eu volto a ser Marilande, cujo nome aqui está.
Então, gente, seguinte, a acessibilidade, ela é uma obrigatoriedade na Lei Paulo Gustavo. No fundo, pela Lei Brasileira de Inclusão, desde 2016, qualquer projeto, qualquer ação que a gente faça com recurso público, ela tem que ter acessibilidade como uma questão obrigatória. E a acessibilidade são formas de incluir pessoa com deficiência. E quando a gente inclui pessoas com deficiência, a gente acaba incluindo também outros públicos que não necessariamente têm uma deficiência, mas que a equiparar, deixar as oportunidades, né, equilibradas, a equiparação de oportunidades acaba beneficiando a mulheres grávidas, a pessoas idosas, a crianças. E existem deficiências que são físicas, existem deficiências que são intelectuais, cada um tem as suas demandas. E qualquer projeto da Paulo Gustavo, no mínimo 10% é para acessibilidade. Então, você não precisa colocar lá, tipo, 10% no ICRU, porque tu tem que raciocinar em relação ao teu projeto. No caso aqui de games, como os games se tornariam acessíveis é algo que vocês vão ter que nos ajudar a raciocinar também. Em linhas gerais, a gente vê a acessibilidade do que é físico, né? Uma rampa, um banheiro adaptado, um piso tátil, placas em braille, que a pessoa cega possa entender que espaço é esse, que ele está localizado, e diversos outros tipos de acessibilidade, que é, por exemplo, também do ponto de vista instrumental, é você comprar um equipamento, um instrumento que facilita com que as pessoas com deficiência consigam ter acesso. Inclusive, existe um conceito que é de desenho universal. Desenho universal é todo e qualquer produto onde uma maior possibilidade de pessoas conseguem fazer uso dele. Então, que desenho universal o game teria que mais pessoas conseguiriam dialogar? Fico pensando, é um áudio descrito, mas o áudio descrito a pessoa cega precisa, né, num jogo, até então você vê para onde você está indo e faz a ação usando um instrumento, que é o objeto qual você vai manipular, que vai passar uma informação para ali. Existem jogos que sejam para pessoas cegas, que sejam por condução da voz, por exemplo, mas não pela condução do corpo da personagem. Em relação ao instrumento em si, é possível o cego entender quais são os comandos que dali, como se aprende, por exemplo, a usar um controle remoto. E para a pessoa surda, que tipo de informação vem no diálogo? Então já vi que, né, o Felipe já deixou uma contribuição aqui da acessibilidade para jogos, perfeito. Que tipo de acessibilidade seria para as pessoas surdas? No audiovisual, a gente tem 3 principais, mas seja lá quais os tipos de acessibilidade que a gente vai fazendo, é importante que a gente se livre de uma barreira, que é a barreira das nossas atitudes, dos nossos preconceitos. Então, a gente parar de olhar as pessoas com deficiência de forma com que eles não os veem como consumidores dos produtos que a gente gera, tá? Porque as pessoas com deficiência existem, inclusive vários e várias têm profissão, têm grana, quer gastar essa grana, quer ter acesso a produto que possa adquirir, e estão aí nas escolas, nas universidades, e tem todas as idades, é importante a gente pensar nessa inclusão, e conforme colocado, uma vez que você inclui pessoas com deficiência, você inclui também, colocando mais recursos, mais pessoas conseguem acompanhar seu produto. Às vezes, uma pessoa com déficit de atenção já consegue se fixar também, porque tem uma audiodescrição que ajuda a conduzir, por exemplo, tá? Se você está com uma perna engessada, já entende na prática o que é você ter uma calçada que funcione, você ter a rampa, você não ter carro estacionado em lugar que não se deve estacionar, todas essas questões. E, do ponto de vista audiovisual, 3 recursos são os exigidos, que é a legendagem descritiva, tudo que é som, aparece em legenda para os surdos que são oralizados, aqueles surdos que têm o português como primeira língua, que costumam frequentar a escola tradicional e aprende lendo os livros, aprende lendo lábios, e aí tem a janela de Libras, que são para os surdos que têm a Libras como língua principal, né? É a sinalização que faz com que eles se comuniquem, e a partir disso é a principal forma de comunicação. E tem a audiodescrição, que é para que pessoas cegas consigam acompanhar, entender, no caso, o produto audiovisual, através da descrição de tudo que é imagem e som,
que é o que a gente tem feito a cada pessoa que entra aqui, que vem falar, faz a sua audiodescrição. E aí é imaginar isso enquanto um produto geral. Bom, isso, gente, são as informações gerais da Paulo Gustavo, que para que cada um tenha, né, esse entendimento, esse parâmetro, e a partir disso, esse momento de escuta da gente também, que vocês possam dar suas opiniões, possam tirar as suas dúvidas e trazer também um pouco dessa realidade da indústria dos jogos digitais e desses profissionais, dessas profissionais desse recorte da economia criativa. E lembrar também que quando a gente está falando em jogos digitais, a gente também está falando com quem desenha, com quem faz HQs, com quem está fazendo desenhos de suas diferentes naturezas, quem atua com animação também. Todo mundo pode se juntar nessa possibilidade de novos produtos. Tem um roteiro a ser desenvolvido, tem desenvolvimento de personagem. Como que vocês dialogam com os demais segmentos artísticos? Então, gostaria de escutar vocês, que quem puder levantar a mão, falar alguma coisa para que a gente, de fato, tenha nesse momento um diálogo e um entendimento do setor. E aí é muito bom esse momento, porque é assim que a gente vai desenvolvendo, né? Através dessa escuta, através desse diálogo, ajuda a gente a entender. O Tiago levantou a mão, né, Charles, aqui segundo, a gente vai fazer o seguinte, cada 3 pessoas fazem as suas considerações, até 5 minutos, a partir disso a gente faz os comentários e volta em uma devolutiva, e feliz porque a gente está tendo esse momento, esse encontro, e a gente vai aprender um pouco mais sobre vocês. Então, por favor, Tiago és o primeiro, depois o Charles, e em terceiro lugar, PGCS Tecnologia. Opa, tá dando para ouvir aí? Sim. Então, vou fazer aquele lance da descrição primeiro, né? Então, eu sou um homem pardo, pele clara, cabelo escuro, meio ondulado, para a esquerda, os óculos, com camisa cinza. No background tem uma parede com persianas aí. Meu nome é Tiago, sou aqui um dos líderes do POND, que é a unidade dos desenvolvedores de jogos aqui do Rio Grande do Norte. Sou também coordenador do curso de jogos aqui no FRN, curso técnico integrado, e também tem a empresa de jogos que é a Demerara Games. Acho que é muito importante, primeiro, né? Gostaria de parabenizar o governo por estar atendendo essa conversa com a gente gostou bastante, movimentou bastante a comunidade para vir todo mundo aqui. Deu resultado, estamos com 61 pessoas, então está bem legal. Então, agradecer a todo mundo que está participando aí também, a gente sabe que é bem importante esse peso aí para mostrar para o governo que a gente tem uma certa quantidade de pessoas aqui que querem fazer nossos joguinhos, né? Então, primeiro, algumas dúvidas, tá, quanto à parte do edital em si, né, e algumas considerações também acerca das especificidades do que se diferencia o jogo do audiovisual geral. Tá? Que eu acho que é interessante a gente ter para os editais que vão ser feitos. Então, primeiro, existe um edital da Ancine, que eu acho que é um dos melhores editais já feitos, que atende jogos digitais. Eu vou colocar o link aqui no chat, pode servir de exemplo aí. Então, o edital PRODAV 14/2017. Para mim, eu acho que esse edital aí é um marco edital de jogos, então deve ser usado de referência para abrir aí as conversas. A segunda coisa, uma das coisas importantes aí diferenciando jogos de audiovisual, né, em algumas partes. Primeiro falando da parte técnica, depois falar um pouquinho da acessibilidade, como o Felipe postou aí. Então, na parte técnica, a gente tem uma demanda muito grande, né, que às vezes o povo fala aí que, não, mas jogos é tecnologia. Porque, de fato, existe uma demanda do trabalho tecnológico, a gente fala em jogos digitais, especificamente, né, onde a gente precisa ter essa parte aí, né, que é um produto digital que está sendo envolvido para ser executado em diversas plataformas diferentes, né, e deve ser executado de uma maneira satisfatória, né, de um jeito que não comprometa a experiência do usuário, né, porque depende da máquina que o computador está rodando para que o negócio seja bem feito. Né. Fora isso, a gente tem todo o trabalho de produto audiovisual
normal, que seria, né, roteiro, né, design de personagem, produção, parte visual, gráficos, efeitos especiais, efeitos sonoros, trilha sonora, né? Então, todo esse trabalho aí é equivalente, até vezes mais trabalho do que o audiovisual, porque no nosso caso a gente precisa levar em conta que a gente não sabe exatamente quando cada peça vai ser mostrada ao jogador, então não temos como saber, nesse momento aqui, né, se a gente sempre tocar essa música nessa parte vai dar certo, porque a gente sabe, mas não necessariamente isso acontece em jogos, né? Então pode ser que o jogador esteja ali com a vida baixa, então talvez você queira tocar uma outra música ao invés daquela inicial, né? E então não é tão simples assim a gente ter um produto fechadinho como é num filme ou numa série, por exemplo, né, que geralmente isso aí é a parte da pós-produção, né? No nosso jogo a gente está o tempo todo em produção, né? Como é um projeto interativo, então essa parte aí é bem pesada e no nosso caso a gente ainda tem um outro fator que não existe nem na área de tecnologia, nem na área de audiovisual, e aí a gente tem que fazer um jogo que a experiência deve ser divertida para o jogador, né? E isso aí que é a parte de game design e é basicamente a parte principal de se fazer um jogo, né? E aí, juntando isso a parte de acessibilidade, né, onde a gente tem também algumas coisinhas que são bem específicas da área de jogos, né? Como o Felipe falou, esse link que ele mandou aí, ele divide a acessibilidade em 3 partes, básica, intermediária e avançada, né? E aí, em jogos, a acessibilidade, por exemplo, para a gente colocar, digamos, uma tradução em libras, que a gente tem aqui em tempo real, né, só isso aí, ou a gente teria que criar um super algoritmo que consegue, né, basicamente traduzir em tempo real, né, ou contratar algum, não sei se existe um produto desse para ser comprado, né, mas basicamente é uma coisa que já é muito mais avançada do que eu ter um filme feito e depois adicionar por cima a tradução em libras, por exemplo, né? Então são coisas que a gente precisa ver aí também, né, nessas exigências de saber, né, o que é viável de se colocar em jogos com a verba que nós vamos ter, tá? Então, como, né, temos aí no mínimo 10%, se a gente for considerar aí, seria uma faixa ao redor de 10%, né? Mesmo nos projetos assim, mais caros que a gente botou, ainda é uma verba que, para colocar, né, o tipo de acessibilidade que seria equivalente a um filme, né, pode não ser viável, né? Pode ser que só para colocar acessibilidade você já gasta uma verba equivalente ao jogo todo. Então isso aí, né, seria bem complicado, né? Então acho que são coisas para se levar em mente, né, como é a adequação, né, das exigências para um produto que é em tempo real, né, execução em tempo real, e também o que deve ser levado em conta na hora da avaliação, né? Então, como é uma coisa bem diferente do audiovisual, né, acho que os avaliadores precisam ser específicos para jogos, né, para esses projetos de jogos. O edital, acho que também precisa ser algo que peça coisas específicas de jogos, né? Esse Danfini que eu falei é uma referência bem legal, porque ele é específico de jogos e ele tem muitas das coisas que são importantes para avaliar o produto de jogo, né? Então, você vai ter ali uma área que é bem parecida com a do visual, mas tem coisas a mais que são avaliadas. Eu acho importante que esse edital ele leve em conta, né, para que a gente possa realmente falar aí em termos de, né, dessa importância do edital de jogos em relação ao de audiovisual. É basicamente isso. Obrigada, Tiago. Nós já faço as considerações já. Então, o próximo aqui é o Charles. Até 5 minutos. Por favor, Charles. Tá bom, boa tarde, vou tentar cronometrar meu tempo aqui. Bom, eu sou Charles Madeira, eu sou professor do Instituto Metrópole Digital, da UFRN. Eu trabalho na área de jogos, eu sou branco, tenho cabelos castanhos que estão começando a ficar grisalhos, uso óculos, estou numa sala onde tem uma parede branca no fundo, mas que tem alguns equipamentos pretos também que estão ao redor. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre a nossa trajetória. Tem vários professores do Instituto Metrópole Digital que estão aqui também na reunião, tá? E também a gente tem uma parceria com o PONG, a Associação de Jogos. Então, falar um pouco sobre essa trajetória, para a gente também delinear o que a gente vem fazendo na área de jogos. Então,
O Instituto Metrópole Digital, ele vem essa última década, principalmente a partir de 2014, 2015, incentivando bastante a área de jogos. Então, para isso, a gente desenvolveu vários eventos para tentar sensibilizar a sociedade como um todo, como os jogos podem ser impactantes em diversas áreas, não somente o entretenimento. O entretenimento é um lado forte da indústria de jogos, mas tem várias outras áreas, como a saúde e a educação, que também são impactadas com esse tipo de ferramenta, principalmente com os jovens da geração atual. Então, assim, a gente tem trabalhado muito nesse contexto de sensibilização, formação de pessoas. A gente criou um curso técnico de jogos no Metrópole Digital. Na graduação em tecnologia da informação, a gente inseriu toda uma linha de jogos, que é uma colaboração com vários departamentos da UFRN, para que a gente possa desenvolver jogos realmente se adaptando às demandas do mercado. Além disso, a gente trabalhou bastante com projetos em escolas para levar jogos para a sala de aula. Para isso, a gente trouxe professores. Hoje a gente tem curso de pós-graduação a nível do mestrado profissional para trabalhar os professores com tecnologias educacionais, levando também os jogos para esse tipo de ambiente. E a partir desse processo de formação que a gente foi criando pessoas bem formadas, né, a partir qualificadas, que isso era necessário, porque há pouco tempo, há poucos anos atrás, não existia pessoas qualificadas na área na nossa região. E isso começou, além do nosso curso, tem um curso da UNP, tem um curso do IFRN, e esse ecossistema foi sendo criado para que a gente pudesse, a partir daí, ter uma massa cinzenta, ou seja, pessoas que têm a capacidade de desenvolver jogos, que possam levar esses jogos para desenvolver vários tipos resolver diversos tipos de problemas. Tanto trabalhar a parte de entretenimento, mas também diversos outros tipos de problemas que a sociedade estão cada vez mais, com problemas cada vez mais complexos, né? Então, nesse sentido, a gente foi desenvolvendo vários projetos. A gente tem projetos que a gente teve premiações nacionais, a gente teve edital da CAPES, que a gente ficou em segundo lugar. A gente teve o Centelha, a gente criou uma empresa no Centelha, o primeiro Centelha que a gente teve aqui do Sebrae, a gente ficou em segundo lugar no contexto da criação de uma empresa. No edital do Banco do Nordeste, a nível nacional, a gente ficou em terceiro lugar. A gente teve premiação de primeiro lugar de inovação no workshop da CAPES. Então, quer dizer, a gente vem demonstrando que essa formação que a gente vem fazendo ao longo do tempo com as pessoas, no contexto dos cursos e do Game Lab, que é o laboratório de jogos que a gente também tem no Instituto Metrópole Digital, isso vem surtindo efeito. A pandemia foi um momento bastante delicado, porque assim, fez com que a gente fechasse o laboratório, tudo ficasse parado e tal. Então, a gente teve que mudar nossos hábitos de trabalho. Mas, assim, a gente precisa redinamizar. Então, o momento realmente é bastante importante. Teve um momento bastante difícil a nível de incentivos, né, para a área nesses últimos anos. E a gente espera que, a partir desse ano, a gente comece realmente a ter novas oportunidades para que a gente possa pegar essas pessoas que estão sendo formadas e que a gente venha a desenvolver novas soluções e que essas soluções se transformem em negócios, que transformem em jogos que venham a resolver problemas da sociedade como um todo. Então, eu estou vindo aqui exatamente para dar um pouco desse panorama que o Instituto Metrópole Digital, como uma instituição de inovação, a gente faz ensino, pesquisa, extensão e inovação lá no Metrópole Digital, para que a gente possa também mostrar que a gente pode contribuir bastante nesse sentido. E o fato da Lei Paulo Gustavo estar vindo para o Rio Grande do Norte, isso é bastante interessante, o trabalho que o PONG está fazendo para tentar trazer esse tipo de verba também para a área de jogos, isso é fundamental para que a gente possa dinamizar a nossa área e mostrar o potencial que essa área ela tem. Tá? Hoje é um mercado de 200 bilhões de dólares a nível mundial. Então, é uma área que não tem pandemia, não tem nada que faça com que essa área ela se balance. Toda vez ela crescendo. A pandemia fez com que ela crescesse mais ainda. Então, a gente precisa realmente desses incentivos para que todo aquele trabalho de formação e de sensibilização das pessoas que a gente vem fazendo ao longo do tempo, esses incentivos financeiros também permitem com que a gente desenvolva novas soluções e elas venham para o mercado para poder fazer a diferença. Então, é isso que eu queria iniciar aqui e estou aberto ao debate. Obrigado pela oportunidade aqui. Fala, pessoal, boa tarde, tudo bem? Vocês me escutam bem aí? Sim, vemos e escutamos bem. Beleza. Meu nome é Betinho Hipólito, eu trabalho na PGCS Tecnologia, trabalho com produção de jogos eletrônicos, tenho 36 anos, na minha audiodescrição eu sou um cara pardo, né? Estou aqui no escritório, atrás de mim aqui tem uma coleção de videogames antigos, uma prateleira. E, professora Mário, boa tarde, né? Obrigado aí pela oportunidade. Antes, obrigado também ao professor Charles, né? Muito bem descreveu aí a comunidade.
Assim, antes de qualquer coisa, professor, é muito importante que você entenda que vocês aí, né, da Fundação, entendam que nós somos um grupo não tão grande, nós somos um grupo unido, né? Então, assim, nós estamos bem organizados, eu acredito que veja a gente assim, né? Temos o pessoal do PONG, como já foi dito aí, tem o pessoal da UFRN, tem o pessoal do SEBRAE, e eu estou aqui falando em nome nós chamamos de produtores indie, que são aqueles independentes, né? E apesar de estar como independente, além de ter uma empresa, né, trabalhando sem tanto contato, a gente transita também, tem esse trânsito com os meninos, né, dali da UFRN, do SEBRAE e tudo mais. Professora, nós tivemos algumas reuniões antes de vir para cá, né, então, assim, a gente trouxe algumas dúvidas que eu acredito que, né, até anotei aqui, vai uma lista aí. Então, a primeira dúvida não sei se vocês já definiram quantos projetos, né, a gente pode fazer por rúbrica, né? Então, assim, se já definiram isso, porque no caso da gente aqui, por exemplo, nós trabalhamos tanto com audiovisual como com produção de jogos eletrônicos também. Então, acredito que essa é a primeira dúvida, né? Uma pergunta super importante, que já pega aí o gancho desse finalzinho da fala do professor Charles, é que, assim, a gente queria também esse feedback de vocês. Como a gente está abrindo a chave agora para jogos eletrônicos, porque audiovisual desde sempre existiu, né, esse suporte, esse apoio. Então, assim, para jogos eletrônicos, eu acredito que seja, assim, o início, né, digamos assim. Então, como é que a Fundação vê isso, cara? O que é mais importante? É importante a gente aprovar vários projetos, né? Porque tem uma turma muito nova, uma turma boa, uma turma com a mente muito fresca, saindo aí da universidade e tal, e produzindo muita coisa. O ideal seria apresentar vários projetos agora de início, ou apresentar determinado número de projetos com uma qualidade melhor. Eu não estou aqui definindo profissional. Veja bem, o mesmo profissional que faz um jogo eletrônico rápido, né, pequeno, com uma quantia X, um valor, né, Y, é o mesmo profissional que, com um valor mais elevado, tem a capacidade de produzir um jogo mais bem estruturado, com um plano de marketing mais organizado e robusto, né? Então, a gente queria esse feedback de vocês aí para saber o que é importante. Eu digo assim, na cena nacional, né? Para, tipo assim, os caras, eles estão vendo aqui o Estado. Como é que eles vão ver o Estado? Se é melhor entrar com muitos projetos, né, com valor X, ou um número razoável, né, com um apoio financeiro maior. Outra dúvida, tem uma dúvida super importante, professora, que é o seguinte: a produção de jogos eletrônicos não é como o Thiago estava falando, né, não é assim, está inserido, mas não é como um audiovisual. Você faz ali o roteiro e tal, e executa, e tem um tempo X para entregar. O que acontece? Às vezes, é possível trabalhar 2, 3, 4, 5 anos de um projeto, entendeu? Então, como eu disse que estava falando aqui em nome de projetos independentes, né, eu particularmente conheço alguns produtores independentes no Seridó do estado que estão trabalhando em projetos lindos, bacanas, fantásticos, assim, na raça, entendeu? Então, assim, chegou o momento, tipo assim, cara, chegou o meu momento, e eu acho que é super importante a gente apoiar esse pessoal, essa turma que não está aqui, né, repito, que não tem esse trânsito, mas a gente tem aquela comunicação com esse pessoal, acompanha o projeto e tal, e venho explicando isso aí para dizer que é o seguinte: eu acho que é muito importante a gente ter uma cláusula aí nesse edital, que como é que eu posso explicar? É um suporte contínuo, é como se fosse um oxigênio. Por exemplo, o cara vai entregar, ele vai entregar projeto daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, entende? Então, assim, vamos supor, 50 mil reais, 100 mil reais, para ele ter uma continuidade do projeto dele, para ter um oxigênio para que ele continue trabalhando ali. Eu não sei como é que vai funcionar, Mari, se você... Assim, tem a contrapartida, né, tem a entrega e tal, se é um tempo pré-determinado, mas precisa ter alguma coisa aí ou que seja um período estendido, né, para um projeto maior, um projeto mais bem elaborado. Eu vi, inclusive, um edital, se não me engano, foi da Caixa Econômica, que tinha umas contrapartidas interessantes, que era, por exemplo, o edital ia lá, dava um suporte, né, a quem estava fazendo o jogo, e aí a contrapartida era apresentar uma porcentagem do jogo. Por exemplo, meu jogo vai andar 60%, e aí o cara ia lá e apresentava uma demo no final, entendeu? Uma demo é uma demonstração, né? Não sei se você tem intimidade, mas é mais ou menos assim: você assiste um audiovisual, você assiste um pedacinho, e aí, né, não assiste o audiovisual completo. Deixa eu ver, tem mais uma...
Estou num ritmo legal, tá dando para pegar, né, Júlio? São muitos, viu, Mário? Quantos projetos? Uma pergunta importante. Arthur falou no começo do papo da gente aqui sobre as porcentagens. Eu queria saber se vocês já pré-determinaram, ou têm aí em vista uma porcentagem destinada aos jogos eletrônicos, porque foi encaminhado, inclusive, para vocês, não sei se chegou às suas mãos, foi encaminhado um ofício, né? O Pong encaminhou um ofício, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Que tem uma... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Tem umas sugestões de valores, né? Então, o valor total aí que foi sugerido estava no valor total de R$ 3.144.667, eram 57 projetos. Então, assim, professora, antes de qualquer coisa, a gente não está aqui para ensinar de forma alguma, né, como vocês fazem o trabalho de vocês, como você bem disse, né, isso aqui é um bate-papo e tal, então é uma sugestão, pelo amor de Deus, não entenda errado, mas aí eu acho que ficou bacana essa planilha dos meninos, né, são 33 projetos de R$ 15 mil, e aí eles destinaram um valor aí também para protótipos, né, de 24.500 e 50 mil. Professora, só para finalizar, que o Tiago estava falando aí, que abriu aí o bate-papo, né? É muito importante que seja visto a questão dos jogos, da produção dos jogos eletrônicos, tudo bem que está inserido, mas que seja visto de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais incisa. Veja bem, eu não tenho como pegar um audiovisual e comparar diretamente com a produção de um jogo eletrônico. É imensamente diferente o trabalho aplicado ali, entendeu? Eu aqui na PGCS, a gente faz os dois. Então, assim, existe aquele jogo, né, que você consegue fazer num final de semana, os meninos lá no Sebrae, por exemplo, os meninos conseguem fazer, e existe aquele jogo que você precisa trabalhar anos no projeto, entendeu? Então, é por isso que surgiu essa dúvida, do que é que vocês acham, cara? Vocês acham que é melhor a gente aprovar vários projetos, porque temos aqui nessa sala que eu consigo ver e citar vários. Tem vários profissionais aqui que conseguem fazer um jogo, né, de 20, de 30 mil reais, de 15 mil reais, que seja, e conseguem fazer um jogo de 250 mil reais também com uma qualidade aí que seja digna do valor, entendeu? Então, eu acredito que essas dúvidas aí, já passei do meu tempo, talvez, para início, né? E é isso. Certo. Vamos aqui para juntando 3, né? 3 em 3, e a gente vai comentando aqui. Então, Tiago, Charles, Beto. E esse momento é para isso mesmo, é para escuta, é para diálogo, é para a gente entender essas diferentes realidades. A carta está aqui, e está recebida, e tem realmente a proposição de diversas linhas, com 57 projetos contemplados, o que corresponde a 15% do total aplicado no inciso de produção, e aí foi colocado aqui, né, como uma sugestão, envolvendo o maior recurso seria de grande escopo, que seriam 2 produções de 500 mil, e o menor, que seria para primeiros projetos de 15 mil, que dialoga também um pouco com isso que você está falando, né, jogos que conseguem ser feitos no final de semana e jogos que são feitos durante anos e anos e anos. Então, recebido, e o que é esse momento de escuta? É um momento de ter essas sugestões, é um momento de dialogar, inclusive, hoje, na nossa reunião de pós-produção da manhã, vimos a necessidade de ter uma nova reunião específica com o setor audiovisual, em termos de proposições, porque acabou que muito foco da reunião do audiovisual ficou em questões afirmativas, ficou em questões outras, aonde proposições específicas não teve tempo para tal, e é importante a gente dialogar. O teatro fez a sua, né, proposição também, vocês vieram com a proposição, existem as demandas específicas de cada grupo, né, as quilombolas, alguns grupos não se organizam com um documento, mas se organizam na fala, se organizam no entendimento, no que é solicitado, e esse momento ainda não é o momento da gente falar sim, não, para nada, está no momento de receber, de analisar, colocar num grande caldeirão todas essas sugestões, dar uma mexida e ver que melhor ação a gente faz com isso, que melhor comida, que melhor porção de cheiro, que melhor porção se faz com isso tudo.
Mas agradeço pela organização de vocês, por terem, né, conversado, se reunido, colocado tempo para trazer uma proposição, porque é dessa forma mesmo que a gente faz política pública. E, por enquanto, está vindo aqui para a nossa análise, juntar com todos os outros pedidos, né, de cada demanda, de cada segmento. Porque aí, a partir, como a gente está conversando com os grupos em particular no sentido não privado, mas particular no sentido do segmento recortado, a gente está atendendo, está recebendo muitas demandas e várias sugestões, e como temos até o dia 25 fazendo esses diálogos, é importante, né, a gente terminar todas essas escutas e, a partir disso, fazer uma média do que é solicitado, certo? Mas vocês trouxeram aqui diferentes realidades e diferentes tamanhos, e aí é ótimo, porque, Beto, até tu pergunta em relação, né, se o ideal é ter mais projetos de menor valor ou menos projetos de maior valor. É algo que a gente pode sim fazer esse balanço, porque no próprio conceito do tratamento com audiovisual é pensar quem nunca fez audiovisual e que precisa ter seu primeiro audiovisual, isso é quem está começando, mas pensar no audiovisual enquanto indústria, as pessoas que já estão fazendo, que estão ralando, que estão a vida inteira aí numa oportunidade de fazer um filme com um orçamento melhor, um longa-metragem, um média, um curta, mas com as devidas coberturas orçamentárias garantidas. E então tem públicos diversos que se atendem no audiovisual e pode não ser diferente em relação ao games também, haver um equilíbrio entre quem já está na produção, né, de maior possibilidade, de mais experiência e que está precisando ou querendo uma oportunidade de ter seu jogo desenvolvido com melhor recurso. E aí vocês colocaram, né, você trouxe também um grupo unido, um grupo que se articulou, então é ótimo porque vocês têm o tempo de maturar as ideias entre vocês e vir com uma proposição que também reflete o que vocês dialogaram. Então, tendo também aqui representantes de instituições formativas, então é ótimo, porque o debate sobre política pública do desenvolvimento de um setor começa nas instituições formativas também. Né, eles estão dentro do IEF, estão dentro do IMD, dentro da UNP, que oportunidade, que possibilidade de trabalho eu tenho para mim, eu vou me formar nisso, mas o que é que eu vou, como é que eu vou ganhar dinheiro mesmo, como é que eu vou realizar meus sonhos e comprar as coisas com essa profissão. Então, é importante que vocês estão juntos nesse processo, conforme, né, o professor Charles colocou, há vários profissionais formados no Rio Grande do Norte, né, então pessoas que têm profissionais aqui, né, para que se possa desenvolver esses jogos. Aí a pergunta inclusive, vocês trouxeram a ideia de 57 projetos, aí eu devolvo para vocês, inclusive nos comentários futuros, né, quando acabar esse bloco aqui, outras pessoas que vierem falar também, existem, então, profissionais que possam fazer essa concomitância em 57 projetos no Rio Grande do Norte, e aí, respondendo a uma pergunta tua também, Beto, em relação ao tempo de entrega do projeto, todos os projetos, eles têm um tempo fim, eles têm um tempo dentro da prestação de contas da Paulo Gustavo. Os estados e municípios, a partir do momento que o recurso chega na conta, tem 2 anos para prestar contas, significa que as pessoas que receberam recurso do edital vai ter menos tempo do que isso para prestar conta. E prestar conta, de acordo com o edital, é o projeto entregue, não tem outro. A gente não pode fazer algo. E aí eu não sei se realmente num edital, o primeiro edital do Estado seria simplesmente demo e nenhum jogo concluído, afinal de contas a gente está falando de esferas diferentes, quem tem menos experiência e quem tem mais experiência também. E aí esses até traz a possibilidade, né, de jogos que são feitos em um final de semana, mas a necessidade de ter outros, pensar em outros que duram anos e que duram anos sem fim. E isso não é diferente do audiovisual também não, gente. Eu acho que em vários momentos, inclusive, vocês colocaram o audiovisual como uma coisa à parte, às vezes até menor e mais fácil, não vão por aí, desçam desse ônibus, tentem entender que cada linguagem tem a sua especificidade. A gente também tem filme que é feito num final de semana e a gente tem filmes que duram anos e tem diretores históricos que passaram décadas para fazer filmes. Então, isso, e a mesma coisa que eu não compararia, tá? Algumas coisas, até, Tiago, como se colocar, o audiovisual vai até aqui e depois os games, tem a questão, os jogos, tem a questão da imprevisibilidade, da interatividade, e como se fosse mais difícil. Não existe mais fácil e mais difícil, existem características diferentes, linguagens diferentes, teatro é teatro, cinema é cinema,
Jogos são jogos. Até porque, se vocês não tivessem dentro do audiovisual, vocês não estavam nesse recurso dos 70% da Paulo Gustavo, porque a Paulo Gustavo é para audiovisual, os 70%. O teatro não está aqui, a dança não está aqui, está lá nos 30%. Se vocês estão aqui, vocês são audiovisual. Então, acho que é muito importante pensar nisso como uma coisa coletiva, juntas, que com linguagens e características distintas. Aí vamos entender dentro dessa categoria audiovisual as linguagens e as coisas distintas de cada um. E aí, a gente não, né, para estar dentro do jogo, eu sou audiovisual e por isso sou me beneficiado, mas não reconhecer e colocar, muitas vezes, como foi colocado, o audiovisual como uma arte mais simples. A gente tem profissionais do audiovisual que estão há anos esperando a oportunidade de fazer seu primeiro longa, há uma vida inteira esperando a oportunidade de fato, poder contribuir e fazer um filme colocando as devidas qualidades técnicas que se espera aqui dentro. Foi desse recurso, desse tipo de cinema, desse tipo de recorte audiovisual, que veio a Paulo Gustavo e veio possibilitar que vocês também fossem inseridos nisso tudo. Então, por favor, não vamos por aí, tá? Vamos entender as especificidades de cada uma. A questão da acessibilidade, por exemplo, quando você coloca, Tiago, depois o filme é feito e é só adicionar as libras por cima. Desce desse ônibus também, que aí eu venho para acessibilidade e te digo, é muito difícil, ao fazer qualquer questão em janela de libras, é feito um roteiro escrito mesmo. Essas intérpretes que estão agora ao vivo, eles estão num grau de profissionalismo que esse roteiro é feito em tempo real, mas normalmente, de acordo com o assunto, elas estudam antes, tem uns surdos consultores, que sinais que não existem, ou que são pouco utilizados, é feita uma padronização. Aí, para fazer a janela de libras, você tem que pensar na fotografia. Quando você vai filmar, você já tem que lembrar que uma parte da sua imagem não está ali. Isso dá um trabalho danado para o diretor de fotografia, a diretora de fotografia, pensar um enquadramento que, de fato, possa estar harmônico com aquela libras, que depois tem todo um processo de gravação, mais profissionais. Então, todas as esferas têm suas especificidades, tá? Todas as linguagens têm as suas necessidades e não tem uma maior ou mais difícil do que a outra. O circo, o pessoal do circo, esses dias, a gente com reunião que menos tem estrutura, menos tem gente preparada para escrever projeto, e tem tem as suas dificuldades de se inserir. Então, vamos trabalhar, as reuniões para a gente entender o que é cada uma dessas especificidades, certo? E aí, em relação à acessibilidade no audiovisual, vocês colocaram ali um link, nos jogos, mas é entender que no mínimo 10% do recurso é usado para tal, e vocês podem ter, inclusive, pessoas com deficiência nas equipes de vocês. Existem pessoas com deficiência que estão aí fazendo, né, gravuras e fazendo desenhos, fazendo base, que pode ser utilizado para vocês também. Então, é pensar nessa questão. E aí, eu só coloco isso para a gente não ir para essa coisa que tem coisa a mais, é diferente. E aí a gente trabalha assim como, né, toda e qualquer outra linguagem. E é ótimo esse edital da Ancine que você deu como referência, já até imprimimos aqui, vimos as linhas, né, tem linha de 250 mil, de 500 mil, de 1 milhão, e aí vocês vieram com a proposição de 500 mil, o que é uma média dentro desse edital que foi nacional, ok. E aí eu acho que, por enquanto, é isso, e vou continuar essa escuta, e vai dar tudo certo. Esse momento de diálogo é fundamental para a gente acertar o passo e para a gente pensar da melhor forma possível esses recursos, tá bom? Então, os próximos aqui da fala, vem o Kieves, tu és o próximo. Kiev Martins, boa tarde. Minha descrição audiovisual, eu sou um homem de 42 anos, cabelo curto, barba curta, castanhos, tenho olhos castanhos, estou usando uma camisa preta, estou no escritório da minha casa, tem uma parede azul clara, à minha direita tem uma janela e alguns apetrechos aqui do escritório, como mesa e cadeira. Pessoal, eu vou falar rapidinho o que é que eu faço, né, nessa empresa. Eu sou produtor de jogos, eu fui o produtor do jogo Dolmen, que o pessoal comentou aqui no chat, tá? A gente lançou esse jogo ano passado para mais de 55 países, para mais de 13 idiomas diferentes.
A nossa equipe viaja ao mundo, tá, para essas feiras de jogos, Alemanha, Estados Unidos, São Paulo, Japão, China. Então, assim, a gente está imerso nesse mercado. Eu estou aqui escutando atentamente tudo que vocês estão falando da lei, dos profissionais. Eu não conheço todo mundo que está aqui no chat, 60 pessoas, está bem bacana isso, saber que tem tanta gente aqui. Eu acho que eu conheço uns 15, 20. O Tiago aí, parceiro nosso também da PONG, convidou a gente para estar aqui nesse evento. E eu tenho dúvidas. Principal dúvida, para não ser tão repetitivo, é respeitar o tempo de todos. O que vocês vão querer fomentar nesse primeiro momento, tá? Porque fomentar jogos é uma coisa assim tão abrangente que é possível que vocês fiquem perdidos e errem o alvo. Por exemplo, se esse é o primeiro ano que a gente está aqui tateando, minha sugestão seria fazer, por exemplo, jogos com aprendizado baseado em jogos, que são jogos aplicados, aqueles jogos que têm um fundamento, têm um princípio, serve para ensinar geografia, matemática, ciências, biologia, português, libras. Ele tem um jogo que tem um propósito, porque ele deixa, digamos assim, uma ferramenta para ser usada ao longo dos anos. É o que eu consideraria um bom investimento. Eu também fui professor por 19 anos, eu sei a necessidade que existe nas escolas públicas, tá? As escolas particulares têm acesso, as escolas públicas não, e essa é uma maneira legal de tanto você formar os profissionais, como deixar um legado, né? Deixar um equipamento, digamos, deixar um patrimônio para uso futuro prolongado. Mas, ao mesmo tempo, se vocês quiserem fomentar profissionais para os jogos competitivos no mercado, aí, de repente, algumas coisas que estão sendo faladas aqui dificilmente teriam espaço. Porque se você quer lançar um jogo no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, que são os grandes mercados, e colocar uma janela com libras, entende? Isso tira você desse mercado. Mas não é o objetivo aqui do edital. O objetivo aqui do edital é formar pessoas, como o colega da PGCS Tecnologia comentou, né? Se você treinou esse profissional também vai conseguir fazer o outro jogo. Ele não está desqualificado. Pelo contrário, ele ganhou experiência, aprendeu as ferramentas e vai conseguir fazer os jogos. Então, assim, a minha primeira sugestão é que vocês definam bem, assim, nesses editais, o que vocês querem fomentar. Eu estou dando só uma sugestão aqui, que são jogos aplicados, jogos que têm um propósito, funcionam como ferramenta, tá? E nada impede que no ano que vem vocês digam, não, esse ano, agora 2024, a gente quer jogos que falem sobre a cultura do Rio Grande do Norte. Aí você tem uma temática diferente, tem um propósito diferente, um público para alcançar. Esse jogo poderá ser gratuito. No outro ano, você pode dizer, não, eu quero um jogo que fale sobre o Brasil. Não, eu quero um jogo que fale sobre música, porque jogos são muito, muito abrangentes, tá? Eu não vou me estender, é uma continuação do que os colegas falaram aqui. Agradecer também ao professor Charles Madeira, que está aqui presente. Eu não conheço pessoalmente, professor, só que o instituto que você trabalha, né, o Metrópole Digital, na minha cabeça, a única ferramenta que foi realmente fixa assim, para fomentar jogos e tem dado resultados. Tá? Obrigado a todos. Kev, aí agora Marto, depois Victor. Marto, Victor. E aí, Fiuza está aqui inscrito também. Opa, boa tarde, consegue me ouvir bem? Sim, veio ouvir. Boa tarde, né? Eu me considero pardo, de pele clara. Sou normalmente um pouco mais pálido que o comum, porque eu não saio muito. Eu tenho cabelos compridos, castanho escuro. Uso óculos, tenho uma barba um pouco grande, né? Eu tenho 32, vou fazer 33 anos, né? E sou homem. Estou vestindo a camisa cinza, tá? Por trás de mim existe uma cortina e um estante, tá? Estou numa sala aqui preparada para home office. E alguns pontos que eu queria comentar, Mário, em relação à questão de projetos e oficinas, né? Apesar de a gente ter colocado todo esse valor do edital, né, a gente viu que existe aquele outro inciso, informação, né? E a minha dúvida eu como proponente, eu posso construir um projeto para audiovisual na questão de produções e participar em outro de formação? Ou eu só posso participar de um ou outro? Né? Como seria essa categorização? Eu já fui acompanhado um pouquinho as outras reuniões e ficou meio que propondo para pulverizar um pouquinho mais, né? Mais pessoas possam ter acesso a esses editais. Então, por exemplo, se a gente vai abrir o edital de jogos,
Existe a possibilidade, por exemplo, de eu fazer um projeto para jogo grande e para um jogo pequeno? Ou eu só vou ter que escolher uma dessas linhas na produção de games, né? Isso. Outro ponto, né? Eu sei que é pouco básico, mas assim, como eu falei, eu me considero pardo por questões, né, de descendência, como eu já falei em outros momentos, né? Minha avó, minhas duas avós tinham forte descendência indígena e tal, entre outros, de povos indígenas, entre outras miscigenações, né? Então, assim, eu queria saber se existe essa obrigatoriedade de dizer que é pardo e concorrer para as vagas, ou se eu posso dizer que eu sou pardo, não, quero concorrer com ampla concorrência. Certo? Porque, assim, se eu me autodeclarar pardo, eu serei obrigatoriamente incluído nas cotas, ou eu posso competir na ampla concorrência? Porque, normalmente, concurso, essas coisas, tudo que eu faço, eu me declaro como pardo, mas eu não acesso as cotas, eu prefiro ficar na ampla concorrência. Tá? Também tinha relação, existe algum limite, né, de valores que podem ser colocados para execução do edital, por exemplo? Normalmente existe uma tabela de precificação, por exemplo, eu tenho um programador júnior que vai ganhar R$3.000 por seu mês de trabalho, trabalhando 40 horas, por exemplo. Existe uma precificação mínima ou máxima pré-estabelecida para que esses recursos possam ser gastos? E outra dúvida também, se eu poderia contratar, por exemplo, empresas de fora que têm no seu quadro pessoas do RN. Né? No caso que eu digo quadro tanto de desenvolvimento quanto quadro social. Né? São pessoas que são do RN, que moram no RN, trabalham no RN, mas por algum motivo tiveram que fazer o seu CNPJ de fora. Ou, por exemplo, o CNPJ era de um estado, mas acabou vindo morar para cá, gostou de ficar aqui, mas não fez nenhum tipo de mudança contratual em relação à sua condição de domicílio fiscal, né? Queria só também falar um pouquinho em relação, tá, Mary, da fala que o Thiago acabou comentando. Não é que a gente queira dizer que os setores de audiovisuais são menores ou não. Eu acredito que ele tem questionado no seguinte sentido: a multidisciplinaridade de jogos, principalmente jogos digitais no caso, é muito mais extensiva do que normalmente as outras mídias de entretenimento. Porque, por exemplo, se você pensar como fotografia, tem direção de câmera, direção de trilha sonora, direção de áudio, e além de todo o projeto que poderia existir em um filme, tá, ainda tem um projeto de interatividade, que aí entra outros conceitos. Não é, estou querendo colocar isso aqui, que não é desmerecendo, é só que normalmente a gente sente uma carga muito maior, porque como somos pequenos, né, normalmente a gente não consegue descentralizar os papéis. Então, por exemplo, normalmente você vai ver que eu vou ter equipes em que um programador também faz a parte de AV. Então, obrigado pelo tempo. Obrigada, Narto. Já faço as considerações. Agora é o Vitor. Opa, tudo bem? Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Ok. Vamos Sim. lá, começando com a audiodescrição. Eu sou uma pessoa branca, parda. Estou usando um boné, uma camiseta branca, barba. E ao fundo aqui tem um quarto um pouco bagunçado e com alguns quadros, fotografias, ilustrações ao fundo. Tentando ir um pouco direto a alguns questionamentos, alguns pontos a serem levados em consideração. Sobre essa questão da acessibilidade, eu queria entender um pouco mais quais são esses critérios e como é que a gente consegue diferenciar em relação aos pontos específicos que são exigidos dentro da cartilha, né? Que ele fala especificamente Libras, legendagem e audiodescrição. Eu sei que já foi citado aqui em vários momentos, principalmente pelo nosso colega, o Kiev,
quando a gente lida com Libras, a gente prende muito o projeto ao que se passa aqui no Brasil, né? E considerando que os jogos eles não são presos, digamos assim, eles são publicados em plataformas que são visadas internacionalmente, é interessante que a gente tente trabalhar a questão de acessibilidade de forma mais abrangente, não é? E, por exemplo, a gente tem... Eu vou até colocar o que eu tinha anotado aqui, é melhor ler do que ficar lembrando. Existe diferença de linguagem que é diferente do funcionamento, não é? Muitos jogos possuem legendas com descrição do que acontece, mas inserir vídeos em Libras em tela afeta o desempenho e a jogabilidade, por exemplo. Ela exige que tenha uma chamada de um arquivo pré-renderizado em vídeo, por exemplo, que vai exigir mais do computador das pessoas que estão utilizando. Então, isso eu já limito a possibilidade de algumas pessoas estarem utilizando desse jogo. Não é? Porque ele não é um pouco diferente do audiovisual, que ele é, digamos, já é pré-renderizado, a gente assiste de maneira mais passiva, né? No game a gente está precisando sempre exigir do computador. Para aquela animação vai fazer uma chamada que vai trazer um vídeo que está ali gravado para puxar. Então ele vai procurar, vai exigir mais processo referente a isso, né? E como falei, o jogo ele roda em tempo real, né? Então ele depende demais das nossas ações para poder transmitir essa informação. Um audiodescrição integrado, por exemplo, legenda descritiva, gerenciamento de cores, aumento de fonte ou zoom também são muito comuns. Existe a possibilidade... os jogos que a gente tem feito, eles são jogos narrativos, eles não tem voz. Os personagens não falam, né? Então, todos os jogos que a gente tem feito, por questão de recurso mesmo, a gente está trabalhando com diálogos em linhas de texto. Existe uma forma de a gente integrar isso com o Windows, por exemplo, e se o Windows ele tiver programado para que aumente o texto, é como no celular, que a gente aumenta o tamanho do texto, a fonte, a caixa de texto do jogo também aumente. Então, a gente fica com menos linhas, com fontes maiores. Então, isso é possível trabalhar dessa maneira com jogos, né? A questão do daltonismo, por exemplo, a questão do alto contraste de cores, para quem é daltônico possa também entender como é que está funcionando o jogo. Também é uma ferramenta que pode ser utilizada de acessibilidade que leva-se em consideração a questão de programação, pensando nessas possibilidades, que não é uma exigência, obviamente, porque não é todo produto audiovisual que precisa ter isso, mas que é possível ser utilizado num jogo como uma forma alternativa para outras possibilidades, né? E tem a questão também de mudança de controle de joystick para a questão de mobilidade mesmo. Então, a gente consegue, dependendo do projeto, existem extensões de estudo em referente a isso, em que pode ser trabalhado N formas de acesso à questão de mobilidade, né? Controles com comandos com poucos botões, onde você só precisa ter um joystick específico para apertar um botão específico, sem ter toda aquela necessidade de teclado com vários botões, ou um controle com várias possibilidades, né? Dependendo do projeto, é possível, sim, trabalhar dessa maneira. Mas que não necessariamente a gente consegue trabalhar todos, mas alguns deles, com certeza, é possível trabalhar. Né? Vai depender, claro, também da questão da verba que vai estar disponível. Um projeto, por exemplo, de 10 ou 15 mil reais como primeiro projeto, como é aquela ideia da tabela que a gente pensou, muito provavelmente não vai cobrir todas essas possibilidades. Né? E aproveitando para falar sobre a questão da tabela e etc., eu não sei como está hoje a questão das decisões de disponibilidade de verba para os editais. Eu não sei quantos por cento está sendo destinado para cada área do audiovisual. Imagino que seja algo a ser definido num segundo momento. Mas aquele ofício que a gente mandou para vocês era uma sugestão de verba baseada em conversa que a gente tem com outros desenvolvedores de jogos espalhados pelo Brasil, né? Temos, assim como o Pong é um grupo regional, digamos assim, aliás, estadual, né? Que representa, de certo modo, os desenvolvedores de jogos aqui no Rio Grande do Norte. Existem grupos como o Ring, lá no Rio de Janeiro, tem o pessoal do Piauí, tem o pessoal, enfim,
cada estado também tem seus representantes e existem conversas entre a gente que, enfim, que definiu uma média, né, tem um Bring, um Ring, etc. Definimos uma média de recursos, né, em porcentagem, seria, no caso, 15% em cima da produção audiovisual como um todo. É uma sugestão, tem locais que fecharam com verbas menores, com porcentagem menor, tem locais que fecharam com porcentagem maior, surpreendentemente, o Rio de Janeiro foi um dos estados onde fechou, a sugestão era de 15%, o Rio de Janeiro fechou com 20%, né? Existe o estado do Amazonas, que ainda não fechou um valor, está assim como a gente está em conversa para chegar numa porcentagem. Eu queria reforçar que... Não, ok. Encerrou. Depois eu levanto a mão de novo para falar mais. Obrigado. Obrigada, gente. Então, vamos aqui para esses 3 e a gente continua o diálogo, né, nos próximos 3. E eu entendo essa questão da acessibilidade. Gente, honestamente, a acessibilidade vai ser o principal desafio da Paulo Gustavo, porque nós, brasileiros e brasileiras, não estamos prontos, não temos tecnologia, pessoas profissionais, de forma a fazer a acessibilidade ser fluida e tranquila. Então, há várias dúvidas. É importante lembrar também que o MINC ainda não deu uma normativa específica da acessibilidade, tá? A gente hoje, e ontem, na verdade, hoje de novo a gente conversou com eles, pediu a instrução normativa da acessibilidade e das ações afirmativas, para que a gente consiga, a partir desses diálogos que a gente está tendo, ter a verdade dos fatos. Óbvio que a gente tem um caminho, tem uma sugestão, mas o ideal, em qualquer edital, é que as regras estejam, né, bem definidas. Mas é pensar que vocês trouxeram aqui, né, esse nervoso que dá, e como eu vou conseguir acessibilizar meu jogo no formato que mais pessoas possam fazer uso, ou alguns recursos não combinam com os jogos. É por isso que a gente está aqui conversando, a gente está dialogando para entender essas diferenças de universo, certo? Mas uma coisa é fato, no mínimo 10% de qualquer projeto tem que ser investido em acessibilidade. Se não vai conseguir fazer tudo, se não vai conseguir fazer todos os recursos, os próprios projetos também vão de acordo com o valor dos projetos, vão ser exigidos questões mais ou menos. Mas a sugestão que vocês, né, colocaram aqui, as proposições em relação a um projeto de 15 mil, não vai conseguir atender pessoa com deficiência, a gente, então, 15 mil, dentro dessa proposição, no mínimo 1,5 mil seria, né, R$ 1.500 seria para acessibilidade, de alguma forma, porque é no mínimo 10% dos projetos. Você traz algumas questões como controle adaptados. Isso é uma forma de acessibilidade. É a parte de instrumentalização, sabe? É possível contar, sim, se vocês desenvolverem controles adaptados. Isso é uma forma de acessibilidade, sim. Em relação a Libras, limitar para o Brasil... mas os filmes todos têm que ser entregues em Libras, e os filmes, a intenção é que eles percorram festivais internacionais também. Ele não é limitante, até porque é um recurso que pode ser acionado ou não. Você pode ter a versão do filme para algum lugar ser sem acessibilidade, outro com acessibilidade, mas o ideal, e na entrega, o filme ele vai estar com Libras, mas se ele vai ser exibido, por exemplo, em outro país, ele não seria exibido em Libras, certo? Mas ele não deixou de ser feito em Libras. E aí é pensar isso, como do ponto de vista da tecnologia, dialoga com a realidade de vocês, sabe? É possível acionar esse botão ou não assinar esse botão, ou não é de fato Libras o que mais seria acessível na indústria dos jogos digitais. A gente está aqui para conversar e vocês também nos ajudarem a pensar caminhos e proposições, até porque é uma construção conjunta, e como vocês bem colocaram, é uma coisa nova que está sendo pontuado como política pública, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Norte. Mas, de acordo com o valor do projeto e da característica dele, não se consegue atender todos os tipos de acessibilidade. Mas, como os 10% é investido para atender a maior parte possível dela. Lembrar que cada tipo de acessibilidade normalmente dialoga com um público diferente, sabe? Então, a importância de tê-la em diversos formatos. E aí,
quais os critérios para acessibilidade, exatamente isso, a instrução normativa específica vai sair, mas o critério também é o que não tem negociação, que no mínimo 10% do projeto é para ações de acessibilidade. Daí vocês propõem também que ações é essa no projeto de vocês. E algumas questões, como você trouxe, letra ampliada, contraste, sim, são recursos de acessibilidade. Ok, certinho. Se não consegue colocar libras, por exemplo, já que você até trouxe o argumento de que para as pessoas, né, não existem os diálogos, então, para isso, não há necessidade da libras, é um caminho, sim, que a gente pode, né, tá indo em forma comum. E aí é no mínimo de 10%. É lembrar que mais do que uma obrigatoriedade de um recurso, é pensar o que se precisa para fazer o seu jogo ficar com mais perto possível do conceito de desenho universal, tá? E aí, dentro do inciso também 1 do Rio de Janeiro, até colocou, né, como uma possibilidade, eles surpreendentemente foram com mais. Então, o Rio Grande do Norte, o Rio de Janeiro, na Paulo Gustavo, são 138 milhões e 67 milhões para a produção. Então, imagina, 67 milhões, aqui são 18 milhões para produção, se fosse 20, é mais do que 3 vezes o valor aqui de produção, em um estado, né, que já tem a indústria cinematográfica também de forma mais forte, existe um fomento, então, eu acho que também, às vezes, né, os valores totais ajudam a colocar essa média, mas que sim, que existe a possibilidade de atender os jogos digitais, e os jogos digitais serão atendidos, ok, e aí recebemos, conforme dito, a gente está recebendo de todos os grupos, e essa devolutiva não é hoje, não é de agora, é a partir da reunião de tudo que chega para a gente. E aí o Narto, né, trouxe a questão, eu entendo quando vocês estavam, né, colocando em relação à comparação com o audiovisual no processo fílmico, mas aí é importante colocar jogos digitais dentro do audiovisual, porque é por isso que vocês estão naquele inciso, porque se não fosse, não estaria lá, certo? E que tem o desafio da interatividade, que é diferente do audiovisual. Eu não vou por caminhos do mais difícil, mais fácil, mas diferentes. Porque se a gente for pensar o que é difícil e fácil, meu amigo, o mestre é mestre da cultura popular, que está lá no interior do Rio Grande do Norte, tentando fazer com que uma expressão cultural que veio dos bisavós, dos avós e dos pais não morram nessa geração, porque é isso que a globalização faz, também é um desafio tremendo, e é completamente físico, e fazer isso sem um nível de educação, sem transporte, sem uma série de pessoas que pensem a produção como uma forma de manter as tradições. Então, cada expressão artística tem a sua especificidade e seu desafio. E os jogos têm vários, porque são tecnológicos, são desafios do ponto de vista de equipamento, né, para vocês conseguirem trabalhar bem, tem do ponto de vista de profissionais em diversas fases da produção de um jogo. Em relação se precisa, a autodeclaração, sim, ela é uma exigência no edital, mas não é uma exigência para ser contemplado com cota, com um tratamento, está dentro dos 20%, porque pardo está dentro da categoria negro-negra, certo? Porque são pretos, pretas, pardos e pardas. Mas sim, a pessoa se autodeclara, mas pode ter a opção de não fazer uso dos 20%, uma vez que coloca que a vida, né, a situação econômica, financeira e social que ela está, não a necessita ser inserida nesse contexto. Se podem contratar pessoas de fora. A Lei Paulo Gustavo, ela traz a necessidade de se fomentar principalmente as pessoas da própria região. Então, nos editais municipais, que haja o foco nas contratações municipais, nos editais do Estado, que haja o foco nas contratações do Estado, mas ela não exige que seja feito exclusivamente contratação de pessoas do Rio Grande do Norte, mas não pode fazer a maior parte do recurso, você não pode colocar a maior parte do seu orçamento contratando a empresa desenvolvedora do seu jogo de outro estado, porque o dinheiro vai estar mais lá fora do que dentro. Então, outro estado também está recebendo lá, e essa empresa vai ter um endereço, vai ter um CNPJ, que vai poder concorrer no próprio estado. Então, pode sim contratar profissionais específicos, mas não pode ser a maior parte do recurso. E em relação à importância de focar a proponência, que inclusive em algum momento do chat lá no começo colocava
Se tem, como é que vai checar se a empresa tem 20% de pessoas negras, 10% de pessoas indígenas? Não é sobre isso, é sobre os proponentes, tá? O proponente, ele tem que se autodeclarar negro, negra, indígena, e a partir disso passa por as devidas formas de certificação e tem o recorte do edital. Coloca também se vai rolar um valor por hora, né? Quanto tempo. Não sei se a gente chegará nessa especificidade de um projeto, mas vocês também podem sugerir para a gente o que seria uma forma de mensurar esses diferentes níveis aqui. Esse edital da Ancine já nos deu uma base, mas de mensurar essas diversas formas de entender quanto tempo exige de um trabalho, porque projetos de 15 mil e outros de 500 mil. Obviamente que são projetos bem distintos, até porque o próprio valor fala por si. Se pode... isso, inclusive, eu tinha deixado uma pergunta em aberto, também do bloco anterior. As pessoas podem se inscrever em mais de um projeto. Sim, você pode se inscrever no edital de formação e no edital de desenvolvimento de jogos. Vai ser possível, pelo menos em 2, a pessoa conseguir se inscrever, certo? Isso sim. Se vão ser mais de 2, vão ser 3, 4, 5, a gente está vendo justamente a média desses diálogos, quantas pessoas têm participado, enquanto a gente vê que está chegando. A Paulo Gustavo, diferente da Audi Blanc, que as pessoas estavam fechadas, não existia circulação, e foi possível que uma mesma pessoa colocasse até 6 projetos, 3 com CPF, 3 com CNPJ. Na Paulo Gustavo, a gente não vai conseguir chegar nessa quantidade, porque a lei está chegando em mais gente. A gente está indo lá catucar mais gente e dizer que a lei é para você. E não adianta também você ir lá mobilizar várias pessoas e restringir o acesso para que menos pessoas tenham mais projetos. Então, mas pelo menos 2 é possível. E se dentro de jogos se pode se concorrer nos pequenos e nos grandes. Aí eu retorno isso para vocês, porque dentro do audiovisual, no recorte cinematográfico, por exemplo, uma pessoa que está concorrendo na categoria longa-metragem e concorrer na categoria curta-metragem, se for curta-metragem de um orçamento profissional, sim, mas se for um curta-metragem para aquelas pessoas que estão começando, que a gente não vai exigir portfólio, não. E aí eu devolvo essa pergunta para vocês até para comentar. É tranquilo para vocês as pessoas concorrerem em nível de igualdade, se você está começando ou se você já é mais profissional, poderem concorrer um em outro? É algo que eu devolvo para vocês essa pergunta, porque do lado de cá a gente também está gerenciando um pouco dessas informações de forma conjunta. Até o Kiev traz algumas questões, né? Que tipo, algumas dúvidas que ele tem, coloca que resposta a gente tem. A gente ainda não tem uma resposta, a gente está aqui dialogando, a gente está conversando, a gente tem sim, enquanto política pública, um direcionamento, um estudo, uma base, mas são esses diálogos que nos ajudam a definir, sabe? Então, que tipo de jogos vocês querem fomentar? É algo que você pergunta e que a gente está aqui justamente em momento como esse, debatendo, dialogando, para entender, dentro da necessidade de vocês, de formação, de circulação de recursos financeiros em diversas esferas profissionais, que tipo de jogos vocês consideram, de fato, que é mais importante fomentar? Aqui veio por linhas orçamentárias, não veio por linhas de conteúdo. Não foi definido se era jogo de entretenimento, se era jogo educativo, mas sim por valor, e a partir desse valor ter esses recortes. Pode ser um caminho, sim. E essa questão que você traz de estender, de levar os jogos para diversos países, e eu acho isso incrível e é perfeito, e vai ser lindo ver as histórias, as possibilidades de vocês dialogarem também com as nossas histórias. A gente tem um pessoal da cultura popular, tem tantas histórias, lendas e tradições que seriam tão lindo ver no formato de jogos digitais também, dialogar com a cultura que existe aqui no Rio Grande do Norte e, a partir disso, fazer esses jogos irem, sim, para diversos países. E acho que, por enquanto, acho que eu consegui comentar tudo que vocês colocaram aqui. Uma outra coisa que fica em aberto, depois a gente fecha de novo, vem na pergunta específica, certo? E a gente abre agora para as 3 novas pessoas, que são Fiuza, minha filha veio só até aqui, Fiuza, o Betinho novamente e o Charles Madeira. Aí a gente tem de novo o Vitor e o Narto. Então, Fiuza, até 5 minutos de fala, por favor. E aí eu peço, gente, que quem for falar pela segunda vez, a gente tem
Um limite de 3 minutos, para também ter mais possibilidade de outras pessoas participarem, e se ninguém acionar, aí volta de novo, de 3 minutos em 3 minutos, a pessoa vai chegando longe, mas mais para entender e ter a diversidade de falas, certo? Então, por favor, Fiuza, depois o Betinho e depois o Charles. Gente, boa tarde. Meu nome é Pedro Fiuza. Eu sou um homem branco, tenho cabelo e barba preta, uso um óculos quadrado preto, e atrás de mim tem uma parede bege, um ar-condicionado, uma cortina também bege e uma janela. Eu estou aqui participando, né, dessa reunião, pedindo licença. Eu sou do cinema, eu sou diretor, produtor e roteirista, né, de cinema. E sou fundador da Casa da Praia Filmes, né, que existe desde 2011. Primeiro, eu queria, né, assim, dizer que eu acho que é um momento histórico, assim, e muito legal que a Secretaria e a Fundação está podendo proporcionar essa junção de dois universos que são tão próximos, mas por uma série de fatores super compreensíveis e fatores externos, né, a gente não está dialogando tanto. Eu acho que a minha contribuição e a licença que eu peço é justamente nesse sentido, de a gente poder tentar, pela primeira vez, por isso que eu estou chamando de histórico, poder começar a pensar estratégias e diálogos em conjuntos do cinema com os jogos virtuais, né, dentro desse universo audiovisual. Afinal de contas, a gente está repartindo, vamos dizer assim, da mesma verba, né, dividindo o mesmo bolo. Então, eu acho que se fosse duas outras linguagens, né, que também estavam repartindo, acho que elas teriam que dialogar, porque eu acho que no final dessa reunião a gente pode tentar pensar em uma outra reunião, mediada ou não pela secretaria, mas seria muito bom para a gente pensar estratégias em conjunto. Então, assim, várias coisas que foram mencionadas, e dizer uma coisa importante, não estou aqui de forma alguma como opositor de nada, eu estou aqui para aprender, inclusive, porque eu sou muito curioso, inclusive, para a gente entender como essa outra linguagem audiovisual vizinha, para a gente pensar junto. Afinal de contas, a gente pode, talvez, em algum momento, trabalhar nas mesmas equipes, né? Victor Roca aí é um grande colaborador das reuniões do audiovisual, foi da Funcart, né? E a gente vem dialogando para fazer essa troca de figurinhas da melhor forma possível. Então, acho que, assim, primeira coisa, eu acho que Mari me contemplou muito em vários pontos que foram tocados, e eu entendo, acho que Felipe falou muito bem, assim, a gente também não está aqui, né, para dizer qual é a linguagem maior, menor, mas para a gente, eu acho que equalizar a melhor fala possível. Então, essa questão do tempo que leva as produções, né, a gente também, acho que Mari já falou, a gente tem processos longuíssimos no cinema, do desenvolvimento até o lançamento, filmes que duram, a gente não gostaria, mas que duram quase uma década para ser feito, né? Enfim, pessoas que a gente trabalhou juntos, né? Foi mencionado aqui o nome de Abraão, que eu conheci no primeiro ano da Casa da Praia, a gente fez coisas de audiovisual junto, né? Enfim, e eu acho que a gente também não pode cair no mesmo erro, por exemplo, de São Paulo, né? Vocês devem estar vendo as matérias de que toda a verba está perigando cair nas mãos de produtoras de cinema, né? Grandes produtoras de cinema. Eu nem sei como é que está essa divisão para games lá. Acho que a gente tem uma coisa muito boa de estar começando aqui, que a gente pode dialogar da melhor forma possível, né? Então, acho que o Narto falou, e Narto tem estado nas reuniões, o que é massa, assim, falou dessa carga maior para os games, mas eu acho que, na verdade, é uma carga maior para todo mundo, porque a gente acaba não tendo o financiamento adequado, nem para nenhuma linguagem, né? Imagine a galera que está dividindo os 30%, assim, eu acho que deve estar, de certa forma, até frustrada, porque talvez, né, nem consiga obedecer o piso da melhor forma, mas a carga é maior porque nós somos precarizados, todo mundo é precarizado, né? Na arte e na cultura, ninguém vê a gente como trabalhador da cultura. Então, a gente tem que fazer um grande esforço de sensibilização para os gestores. Então, eu acho massa de saber o que vocês estão fazendo, porque a gente também tem feito, de certa forma, né? Fomos, por exemplo, conversar com a Secretaria de Cultura de Turismo, há 2 anos atrás, para tentar fazer uma film commission, né, aqui no estado, para a gente colocar essas produções em pé de igualdade e de competição internacional. Então, a gente tem tentado isso também. Acho que meu tempo já está no final, então eu vou deixar alguns pontos, eu vou pular.
mas dizer isso, assim, que eu acho que nós fazemos parte desse mesmo organismo, né, que geramos essa verba, que gerou, que vai para o FSA, e que do FSA volta aqui. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar em estratégias que contemplem, primeiro, um piso, né, um piso adequado de trabalho para todo mundo, e fica a minha sugestão de a gente fazer uma outra reunião, né, com realizadores do audiovisual, com a PONG, com as pessoas dos jogos, porque eu acho que dessa forma a gente consegue pensar estratégias melhores, né, melhores eu estou dizendo, mas eu acho que a proposta de vocês tá muito massa, assim. Acho legal quando o Victor traz as referências, né, de porcentagem que foi feito no Rio de Janeiro, que pode ser feito aqui, para a gente obedecer. Como é que a gente contempla todas as categorias, obedecendo também as regras da lei e tentando deixar, e aí eu concordo muito com o Kiev, pelo menos a forma que eu interpreto da fala dele, como é que a gente faz isso ainda realizando projetos que sejam competitivos internacionalmente, porque a gente vai ter uma infinidade de produtos que a gente nunca teve, de todos os estados, e a gente não quer só, obviamente, fazer um projeto e ficar dentro de uma bolha estadual ou municipal, né? A gente quer dar continuidade a esse... beleza, já excedi. Mas dar continuidade a essas conquistas que têm sido feitas pelos jogos e pelo cinema, né, internacionalmente. É isso, gente. Obrigado. Sou eu? Obrigada, Sou Filza. eu que falo, não, né? Considerações. Outra E aí, pessoa aí. a gente tinha colocado, na verdade, a preferência de quem não era o João, não, mas, Betinho, tu é depois do João Anísio, é o João Anísio e tu, aí fecha esse bloco, é Fiuza, João Anísio, Betinho, aí depois Charles, Vitor e Nato, certo? Então, tu vai depois do João Anísio. Consegue me escutar? Estamos conseguindo te escutar bem. Eu não vou conseguir colocar aqui a minha câmera, mas eu vou fazer uma descrição. Meu nome é João Anísio, eu sou uma pessoa parda, de cabelos cacheados. Eu estou aqui no meu quarto. E... sim, tá, vou fazer a descrição da foto. Eu estou utilizando um casaco vermelho, estou com cabelos cacheados e no fundo tem meio que uma vista de uma paisagem de Natal durante a noite. Eu sou um estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Instituto Metrópole Digital. Eu gostaria só de abrir aqui, para só abrir o diálogo assim, representando essa parte dos estudantes que têm interesse na área de jogos. Eu queria dizer o quão é importante para a gente estar aqui participando dessa reunião, esse levante da massa, do pessoal estar aqui, é algo realmente bacana de se assistir. Pô, que bom eu ter a sorte de estar aqui participando também nesse momento importantíssimo, que é quando a Lei Paulo Gustavo está chegando aqui do nosso estado. Eu gostaria de dizer também que interesse, pelo menos por parte de estudantes e oferta de disciplinas na universidade, essas parcerias oferecidas pelo Metrópole Digital, em conjunto aos professores, tem sido chave. Muitas solicitações de entrada em matrícula, turmas sempre lotando, e por causa disso, eu vejo também competições aqui locais, do Sebrae, feitas das Game Jam, essas organizações aí que estão ganhando uma massa maior, um levante maior público. O que eu quero enxergar no futuro, assim, como um jovem, é esperança de seguir a vida na minha área, porque eu sei das dificuldades que ocorrem em questão de tanto receber, tanto essa parte de fundo de investimentos. Eu participei em conjunto com a equipe da competição da Game Jam Plus. Nós nos juntamos aí para fazer um jogo representando o Rio Grande do Norte. Conseguimos passar de fase, sendo que, devido a nós não termos fundo de investimento suficiente, nós não conseguimos participar da final
fazer presença lá em São Paulo, fazer a parte do network, mostrar e espalhar o nosso jogo para o Brasil. E a parte interessante é que era um jogo que envolvia uma temática brasileira. Então, sim, é muito importante que existam esses projetos. Eu espero somente ver mais e mais engajamento das pessoas, dos estudantes, dos professores. Eu tenho muito a agradecer também ao pessoal do CONG pelo todo o apoio que eles têm dado a nós e por estar nos representando aí, estar sendo nossa voz. E sobre, só um último adendo assim, sobre a parte de acessibilidade, eu gostaria de falar um jogo modelo assim, dessa área de acessibilidade que é muito interessante, que é o The Last of Us 2, que é muito bem elogiado pela sua acessibilidade, principalmente porque vai de coisas tipo filtros de cor para pessoas daltônicas, auxílio para pessoas cegas. Além disso, outros mecanismos que podem facilitar a gameplay do jogador. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de enxergar alguns itens no mapa, alguns objetos, o jogo você pode, com as configurações do jogo, colocar para, não, vou colocar aqui isso daqui e agora os itens vão sair destacados. Estou utilizando a minha mira para tentar acertar algum alvo. O jogo fornece uma assistência de mira para que, mesmo que você não tenha um reflexo mais rápido, você consiga ir lá e realizar aquilo. A acessibilidade também entra no começo, quando o jogo mesmo está ali passando a lição de ensinar a jogar, de ensinar a fazer as coisas. Eu acho que, por causa disso, grandes disciplinas são ofertadas no IMD, entre elas uma que eu tive o privilégio de falar, o professor Charles, de Fundamentos de Jogos Digitais, e também de Jogos Pedagógicos para a Educação. Jogos Pedagógicos para a Educação é muito interessante porque você aprende o processo de formular um jogo que tem que ser divertido e, ao mesmo tempo, ensinar outras pessoas. Só queria dar minha fala aqui destacando que o Rio Grande do Norte, assim, pelo menos do que eu observei na minha experiência universitária, tem sim um grande interesse nessa área de desenvolvimento de jogos. Obrigado. Obrigada, João. Arrasou ver essa juventude já desde no comecinho, já inserido nessa política pública, ajudando a desenhar, cheio de esperança. É sobre isso é indústria, é economia criativa, e a gente tentar fazer com que as pessoas da cultura fiquem na cultura, que quem é do jogo fique no jogo e não vá acabar indo fazer outra coisa, subemprego. Esse é o nosso sonho também, João, que tu e todo mundo que estuda para alguma coisa possa, de fato, executar isso. E aí, Betinho, tu aí diretamente de Currais Novos. Você tá vendo aí, Mari? Tá vendo aí como tá legal, né? E Arthur estava contando quanto mexeu na cidade de Currais Novos. Arthur né? conhece, viu? Tudo isso. Conta aí, diz aí. Amiga, é o seguinte, valeu, João. Legal aí os exemplos, né, que você passou, inclusive. Mas é muito importante que a gente avalie que um jogo como esse que você comentou é um jogo de muita grana. Então, a gente tem que falar sobre a nossa realidade aqui agora. Mari já mandou uma bola de volta, né? Disse que tem que ser assim. Então, eu acho que a gente tem que, depois dessa reunião aqui, marcar um encontro, seja no MD, seja onde for, seja na presença do professor Charles, que é um cara que eu particularmente acho um cara fantástico, que muitas boas ideias, é uma cabeça muito pensante. Então, a gente tem que avaliar como é que a gente vai aplicar isso aí, beleza? Mari falou sobre nível de igualdade, sobre aquele lance de competição, né? Mandou a bola de volta aí. Antes de qualquer coisa, Mari, assim, entenda que é o primeiro momento. Então, assim, não existe uma competitividade aqui entre a gente. Quem passar, cara, a gente vai aplaudir do mesmo jeito, vai ficar feliz, porque a gente sabe que no ano que vem vai vir mais, depois vai vir mais, e todo mundo começa a olhar, eu acho que todo mundo vai ganhar com isso. Entendeu? Então, se você passou agora, fantástico. Se não passou, é porque seu projeto não estava legal naquele momento. E aí eu já linko com uma conversa que eu tive ontem acho que foi ontem, não sei, com o Vitor, que a gente fez uma reuniãozinha online. E a gente conversou sobre aquela planilha, né? Eu acho que o grande desafio é esse, cara, é a gente conseguir, juntos aí com a fundação, né, dividir bem esses valores, porque a gente discutiu, Mari, só para você ter uma ideia de explanação, você falou assim, eu acho que o jogo, na minha cabeça aqui, parece que para vocês é uma coisa bem distante, assim, mas não é, Mari, porque, veja bem, só para você ter uma ideia, Arthur conhece, né? Eu sou amigo de infância de Arthur, então, assim,
Nós temos um projeto aqui na PGCS de um jogo que se passa dentro da cidade de Currais Novos. Então, imagine você viver uma aventura assim dentro da cidade. Imagine os benefícios disso, Mário. Quer dizer, depois de pronta essa maquete, ela pode ser usada para uma série de outras coisas. Por exemplo, você quer fazer uma obra na cidade, aí você vê no mundo virtual antes de ir para o físico. Tá entendendo? Então, tem uma série de coisas bacanas que você pode fazer com isso. Dentro do jogo, a gente espalhou uns QR Codes que você vai lá e não tem relação nenhuma com a história, mas de repente surge uma dúvida, o cara vai lá e ele linka com um site da prefeitura, com um site de um órgão que vai falar bem da cidade, fomenta o turismo, então tem toda uma situação envolvida aí. Olha a explanação onde chega. Então, assim, o jogo eletrônico, ele está falando diretamente, isso eu falo do Seridó, porque tem um cara aí, por exemplo, com a Jaws, Jarivan, que está produzindo um jogo fantástico. Aí é aí onde eu digo que o mais importante que a gente tem que ver agora é essa subdivisão dos valores, porque um cara que está num jogo desse, um jogo enorme, que eu tenho certeza que vai dar uma visibilidade para a região fantástica. Imagina aí Currais Novos, os caras jogando um jogo lá nos Estados Unidos. Pô, essa cidade existe, não sei o quê, blá, blá, blá. Tá entendendo? Então, assim, aí você pega um cara desse, trabalhou 3 anos num projeto desse, né? Trabalhou pra caramba, ele precisa de... pronto, agora chegou o meu momento, foi, né, a frase que eu citei aqui na primeira fala. E aí a gente subdivide para 15, 20 caras que estão saindo da faculdade. Ontem eu conversei com o Vitor, eu falei assim, Vitor, a gente sabe que é importantíssimo a gente pegar esses meninos, como o João, né? O João estava falando aí agora, falou, eu estou empolgado e tal. É isso aí, João. A gente tem que se empolgar mesmo, bicho. E outra coisa, eu falei para Vitor, a gente precisa botar grana na mão desses meninos, que é para eles entenderem que eles podem, que eles conseguem, sabe? Que eles estão preparados. Às vezes o programador ele fica muito bitolado ali no código, desenhando, né, aquela coisa toda, mas, cara, tem outras coisas que envolvem também, tá entendendo? Essa questão de acessibilidade, a gente tem que abrir um leque, bicho. A gente tem que ver outras coisas. Faz um jogo mudo, pô. Faz um jogo só de legenda que troca ideia com... Tá entendendo? Então, olha aí, ó, já é uma saída. Pelo que o Mário falou, é assim, se vira. Então, acho que a gente tem que se ligar nisso. E eu anotei aqui, pronto, essa questão, né, que é super importante, você vê, Mário, né, da explanação, como é que tá, né? Então, assim, os nossos jogos, eles estão conversando. A gente tem projeto para isso, mas aí tem que dividir, cara, bem essa grana, né? Tem que um jogo como esse, chama-se Currais em Chamas. O professor Charles conhece, eu tive a oportunidade de apresentar esse jogo aí lá alguns anos atrás, lá dentro do IMD, e aí, assim, a gente pega um jogo como esse, que é um jogo muito... como Fiuza falou aí, né? Pedro Fiuza falou assim, pessoal, tem projetos que a gente faz aqui no audiovisual que demora 10 anos, então assim, é um jogo grande. Poxa, eu gostaria bastante de colocar um jogo desse para frente. Se não for o momento, paciência. Não vai ter como. O Mário também não vai tirar dinheiro do bolso dela e colocar lá para o cara, né? Para a gente sair por aí fazendo jogo. Então, assim, essa subdivisão dos valores, eu acho que é o que tem que... Eita, já excedi? Foi mal, gente. Então, assim, só para finalizar, essa subdivisão dos valores, eu acho que é aí onde a gente tem que bater, né? O resto das coisas, dessa dúvida sobre acessibilidade, a gente tem que discutir isso aí depois e ver a melhor saída para os jogos, né? Então, Mari, a regra é essa, né? Ela já passou aí, acho que o professor Chaves fala agora, né? Beleza? Eu acho que deu para entender, né? Obrigada. Vou fazer os comentários aqui do trio Fiuza, Joanise e Betinho, aí a gente continua aqui na fala. Eu acho que Fiuza entrou mais para trazer um pouco desse universo, né, do audiovisual enquanto cinema no Rio Grande do Norte e nessa questão de dialogar. E é importante ter esse momento mesmo, né, de entender essas diferentes linguagens e talvez uma outra reunião, sim, que possa se conversar. As câmaras setoriais, elas, né, existem uma câmara setorial para poder juntar as pessoas, mas não existia câmara setorial dos jogos. Inclusive, essa foi uma proposição, a gente colocou lá como segmento, foi uma proposição nossa da secretaria, chamar vocês para conversar, né? Não existia nesse escopo inicial, e quando a gente viu, olha, mas os jogos podem ser fomentados pela Paulo Gustavo, vamos marcar uma reunião, e a gente está muito feliz com vocês que vieram, compareceram, se organizaram, se articularam, fizeram proposições, chamaram um ao outro, porque mostra, de fato, que esse é um debate que está só começando, está só dialogando, porque política pública é continuidade, né? Vocês até trouxeram o exemplo da Aldir Blanc, que está vindo, porque esse ano, gente, é Paulo Gustavo, 39 milhões para o estado do Rio Grande do Norte, 33 milhões para ser dividido entre os municípios. O Rio Grande do Norte, hoje é o último dia para cadastrar os planos de ação, mas o Rio Grande do Norte já atingiu 100% dos municípios
do Rio Grande do Norte aderiram à Lei Paulo Gustavo. Isso quer dizer que vocês podem estar dialogando com todos os gestores municipais também, não é só Estado. Porque esse inciso de produção, que pode ter o recorte de jogos, pode ser usado também pelos órgãos municipais. Então, foi um trabalho muito bem feito aqui no Rio Grande do Norte, desde quando a gente começou a pensar Paulo Gustavo. Inclusive, em algum momento, a gente até deixou de olhar só para a gente, mas começamos a fazer muita reunião de articulação com os gestores municipais, onde a gente poderia estar se preparando, se planejando sozinho, olhando para a nossa realidade, mas a gente entendeu que se a gente está no cronograma e está no tempo, porque esses diálogos estão dentro do cronograma, e a gente pode, mais do que adiantar o nosso lado, a gente entende que adiantar o nosso lado, obviamente, é adiantar o lado de vocês, mas a gente entendeu que existe uma demanda, uma problemática de muitos gestores municipais se sentirem sozinhos dentro dos seus municípios. A gente sabe que cultura, principalmente cultura municipal,